Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos continuar a nossa leitura da mensagem da Era de Éfeso. No último culto, lemos das páginas 64 a 66. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não sofreste, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vemos aqui nesta escritura que Cristo está elogiando os seus. Ele está elogiando e louvando aquela primeira era da igreja. Embora eles tivessem as suas fraquezas, no entanto, Cristo estava louvando as suas finas atitudes espirituais e o comportamento deles. E o irmão Brana diz que assim também é o tratamento que Deus tem conosco. Ele vê nossas falhas, no entanto, Ele reconhece os nossos atributos e nossas qualidades. O irmão Brana diz que do jeito que Deus trata conosco individualmente, vendo nossas fraquezas e ao mesmo tempo vendo nossas qualidades, o irmão Brana disse que isso é uma lição de como devemos conduzir a igreja e a família. E aqui também vemos que Ele tem uma recompensa. Ele recompensa os seus. Nem mesmo um copo da água que você dê a alguém, aquilo jamais é esquecido por Deus. Ele recompensa os seus. Ele reconhece as suas qualidades, mesmo sabendo de suas fraquezas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Cristo está ciente do sofrimento do seu povo. Cristo, enquanto anda no meio das eras da igreja, Ele está ciente do sofrimento de seu povo, e Ele se importa com isso. Como quando Ele ouviu o clamor dos egípcios, aliás, dos israelitas no Egito, Ele se importou e enviou um libertador, um profeta, para tirar eles daquela condição de escravidão. Então Cristo está ciente do sofrimento do povo e Ele se importa com isso. E aqui diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O irmão Brana diz que trabalho significa cansaço por opressão. Assim como os israelitas no Egito, estes aqui da primeira era da igreja também trabalharam muito, tiveram muito cansaço por opressão. Eles trabalharam para propagar o Evangelho, eles foram perseguidos, eles renunciaram suas vidas, renunciaram suas propriedades, renunciaram dinheiro. Muitos tiveram que renunciar até a sua família, sua esposa, seus filhos, para seguir este caminho. Como Jesus diz em Mateus 16, capítulos 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Aqueles cristãos da igreja primitiva, da primeira era, viveram isso. Esta escritura foi viva em suas vidas, pois eles tiveram que renunciar a tudo e tomar a sua cruz. Eles tiveram que perder a sua vida para ganhar ela. Morreram muitos em arenas, comidos por leões, cerrados, queimados, de todas as maneiras, as mais piores que você pode imaginar.
Muito diferente do evangelho que é pregado hoje por esses pastores coach. Nada contra o coach é muito bom para ganhar dinheiro, mas quantas coisas de Deus ele não se encaixa. Porque esses pastores dizem que você tem que ter muito dinheiro, que você tem que viver uma vida abastada. Eles pregam unicamente as coisas desta vida. Mas essa pregação, será que daria certo na primeira era da igreja? Quando eles tiveram que morrer, vender suas propriedades, deixar sua família, ser perseguidos, tiveram que se esconder em cavernas. Será que essa pregação daria certo naqueles dias? Não, isso não combina com o evangelho. O evangelho é renunciar a si mesmo. O evangelho é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O evangelho é dar sua vida para ganhar um tesouro no céu. Este é o genuíno evangelho de Jesus Cristo. E o irmão Branham diz que o povo de Deus foi sempre perseguido. Eles foram perseguidos na primeira era da igreja. E Gênesis é o livro do princípio. O que aconteceu no Gênesis, aquilo é apenas o princípio de coisas que continuariam acontecendo e iriam até o livro do Apocalipse. E em Gênesis podemos ver que Caim perseguiu seu irmão Abel e o matou. Vemos Ismael, o filho da escrava, perseguindo a Isaque, o filho da promessa. Vemos Esaú perseguindo a Jacó desde o ventre da sua mãe. Vemos Judas entregando Jesus. Como já dissemos antes, vemos a igreja sendo perseguida na primeira era por todas as ordens religiosas daquele dia, judeus, pagãos, romanos, gregos, etc. Então, a igreja e o povo de Deus sempre foi perseguido. O irmão Branham diz: os filhos deste mundo, que são controlados pelo espírito deste mundo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito de Deus. Não importa o quão justo, o quão bom, o quão amável e o quão dócil seja um filho de Deus. Não importa quantas sejam as boas coisas que ele possa fazer para alguém. No entanto, o irmão Branham diz: deixe ele confessar a Cristo como seu Salvador. Deixe ele reconhecer os dons do Espírito Santo, em línguas, profecias, curas, milagres, e ele será condenado. O irmão Branham disse: deixe ele reconhecer os dons do Espírito Santo, em línguas, profecias. Esta era a mensagem daquele dia. Isso era o que era pregado na mensagem pentecostal. O irmão Branham foi muito combatido, porque no seu ministério havia estas manifestações do Espírito. Então não importa o quão bom você fosse, se você confessasse e manifestasse os atributos da palavra daquele dia, você era perseguido. Hoje, não importa quão bom você seja, se você confessa que crê no novo nome, que crê que o último eleito já entrou, que crê que o novo nome é Branham, que a era de Laodiceia terminou, que Jesus Cristo veio em 63, que o sétimo selo foi revelado, que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Não importa o quão bom você seja, quando você confessa isso, o espírito do mundo odeia você. E o irmão Branham diz que por não conseguir sobrepujar o Espírito de Deus, então o que Satanás faz? Ele tenta destruir o vaso no qual o Espírito Santo se encontra. Ele não pode destruir o Espírito Santo. Então o que Satanás tentou fazer? Tentou destruir o vaso, o corpo em que aquele Espírito habitava. E ele fez isso durante as eras da igreja, e mais de 66 milhões de cristãos foram mortos. Mas o irmão Branham diz: perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas: confie todas elas a Deus, não julgue, e deixe para Ele o conclusivo final julgamento delas. Não julgue, a vingança é de Deus, diz a Bíblia. Apenas seja um cristão e viva sua vida cristã sem julgar ninguém. Vamos retomar a nossa leitura de onde paramos.
O Brano estava falando sobre não pode sofrer os maus e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Escritura Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3. E o irmão Brana diz: que coisa, essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem o povo de pôr à prova aqueles que se dizem ser apóstolos? E como eles põem à prova? Eu gosto muito disso. Aqui está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O irmão Branham diz: foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara, por isso disse: se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema, que significa maldito. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente à mulher. E então mais tarde especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão. E depois mais tarde disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia! E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse, portanto vocês são falsos. Isso incendeia meu coração, diz o irmão Branham. Volte à palavra. Não é você que realmente põe a palavra, põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os põe à prova. Um destes dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia, e você saberá se ele é ou não é verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: volte à palavra ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse: logo que eu partir, eles procurarão vir e alegar igual revelação. Mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos capítulo 20, versículos 27 ao 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei disto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias, não de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos,
encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles, também porque disse em 1 João capítulo 4, versículo 1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isso começou, bem aqui na primeira era da igreja. Eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é o anticristo, pois Jesus é a palavra. Ser anti-palavra é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é anti-palavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrirmos todas as eras. Isto começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assuma totalmente o controle e a infalibilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora, é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tanto isso. Poderia soar a você como se este espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é? Está em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 ao 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E o irmão Branham diz, é a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. É a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente. Trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer. Você entendeu agora? Aí estão aqueles gêmeos novamente, aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva e beneficiando-se do mesmo sol. Mas elas vêm de sementes diferentes. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus e a muda onde quer. Estabelece seus próprios credos e dogmas em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão. Mas não temas, pequeno rebanho, permanece com a palavra, mantenha essa palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e faliu. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Encerramos na página 68. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.